Olá, povo de Deus. Quero orar por cada um de vocês que tem ouvido as palavras de Deus, ministradas pelo Espírito Santo, para que o Senhor Jesus, aquele que obedeceu o Pai até a morte e se sacrificou por todos nós, proteja a sua vida do maligno, traga entendimento para sua mente e a verdadeira sabedoria que só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu oro em nome de Jesus para que, assim como Ele destruiu os ídolos construídos com as minhas próprias mãos, ou com as mãos do mundo, ou com a mão da cultura, ou com a mão dos amigos, foram destruídos, e hoje eu adoro ao único Deus e o reconheço como Senhor e Todo-Poderoso. Assim também aconteça em sua vida. Que todo o impedimento que está impedindo, toda resistência nas regiões que estão impedindo de chegar até você, o que você tem orado a Deus, você que se encontra exilado, que se encontra em obediência às palavras de Deus, que tem enfrentado tempestades neste lugar, mas tem esperado o Senhor te tirar dessa ilha, desse lugar, desse isolamento, desse tratamento, porque nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus e Pai, só quer o nosso bem. Então eu libero sobre a sua vida, assim como aquele anjo foi enviado a Daniel. E também um anjo do Senhor, a minha irmã hoje, ela ministrou essa palavra e alcançou a minha vida. E antes de eu entrar aqui, o Senhor também falava, porque Ele havia ministrado essa palavra pela manhã no meu coração. Então eu libero também sobre a tua vida, de que aquilo que você tem orado, tem pedido ao Senhor, vai chegar até você, te diz o Senhor, no nome de Jesus. Você que tem orado por pessoas que você ama e que se encontra dentro de prisões, que foram parar em prisões e que você precisa do sobrenatural de Deus, você precisa de uma intervenção de Deus, que você precisa da mão poderosa de Deus, porque confias em Deus e não mais em nada. Deus é o Senhor da tua vida, Deus é o Senhor da tua mente, Deus é o único que está no teu pensamento como socorro, como refúgio, como fortaleza. O Egito não está na tua mente, a Gileade não está na tua mente, a Assíria não está na tua mente. Você está com sua mente totalmente voltada para o Senhor, em súplica, em oração, em louvor por alguém que você ama, que está dentro de uma prisão. E o Senhor, Ele vai libertar desta prisão. É quentinha do céu que nos traz agora o Espírito Santo. Creia nas palavras de Deus. Creia no que Deus fala, mesmo que o cenário se mostre o contrário, mesmo que tenha juízes, mesmo que tenha autoridades, mesmo que tenha toda uma trama de Satanás, porque o próprio Deus está lutando essa guerra, e toda resistência do inferno e toda resistência será quebrada no nome de Jesus. E para você ficar firme nesta palavra, o Espírito Santo me deu essas duas palavras de manhã. Eu anotei aqui no caderno e eu não imaginei que iniciaríamos por ela. Mas em Daniel 10, que a minha irmã até confirmou às 15 horas da tarde, Daniel capítulo 10, eu oro por todos aqueles que ministram a palavra do Senhor, por todos aqueles que têm trazido a verdade das palavras de Deus,
que tem enfrentado perigos nesta vida aqui neste mundo, mas que tem se preservado porque sabem que o importante é o céu. Eu oro em nome de Jesus por uma bênção especial por cada vida que tem nos consolado, falado as palavras de Deus para nos consolar, nos fortalecer, nos animar e nos fazer caminhar um dia a mais. Amém? Então, Daniel capítulo 10, no verso 1, havia uma resistência. Nós sabemos que o povo de Deus, eles estavam exilados, não é isso? O povo de Deus estava exilado. A Babilônia não foi... Nós ministramos no vídeo anterior, Jeremias 51, vídeo de domingo. A Babilônia foi cruel com o povo de Deus, praticou maldade, opressão, obras de injustiça. E Deus, ele tratou com a Babilônia. O povo de Deus, por mais que tivesse exilado, por mais que estivesse, a Babilônia tenha os dominado, conquistado o território, destruído o templo, ainda assim, para o povo de Deus, havia uma palavra de restauração, uma palavra de futuro, mas para a Babilônia, não. Ela ficaria no chão e não se levantaria mais. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz que Daniel fala que o anjo foi falar com ele sobre a visão e falou sobre uma resistência para que fosse chegado até a Daniel a resposta. Então, lá em Daniel, capítulo 10, deixa só eu ver aqui. Capítulo 10, verso 12. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você ouviu o que o Senhor falou? A oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia que ele dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Se você ainda não ouviu a ministração do domingo, ouça ela completamente, porque a palavra de Deus nos mostra sobre o juízo, a palavra de Deus sobre a Babilônia, que não deu ao seu povo uma boa assistência. Se eu trouxesse numa linguagem para você entender, uma boa assistência emocional, uma boa assistência psicológica, uma boa assistência física, social. Não. As condições que o povo de Deus estavam ali, eles estavam debaixo de sofrimento, eles estavam debaixo de opressão, debaixo de maltratos, ou seja, eles estavam sendo injustos. Aqui você vê Daniel, e Daniel ele estava no meio de pessoas que tramavam contra a sua vida. Daniel, eu diria que ele está, pelo menos na parte onde é levantado o decreto e ele vai à cova de leões, eu diria que naquele momento ali, humanamente falando, ele está sozinho. Então, as pessoas que estão ali no reino, autoridades, tramam contra a vida de Daniel. E Daniel não está fazendo nada demais. Mas há esse espírito de inveja no meio do povo em que Daniel está. Porque ele tem um espírito excelente, ele tem um espírito puro, ele tem um espírito não corrompido, ele tem um coração separado. Então tudo isso suscita nas pessoas inveja.
Daniel, ele estava crescendo, Daniel, ele estava prosperando, Daniel não tinha um coração voltado para riquezas, voltado para buscar status, voltado para buscar posições, mas ele estava tendo tudo isso na Babilônia. Ele estava sendo admirado por aqueles reis, pelas autoridades máximas, que eu diria, não é isso? Dario, ele gosta de Daniel. E Daniel está prosperando no ambiente. E tem aí essa trama. Daniel é um homem que ora, é um homem que busca a Deus. Daniel não pode ir ao templo. Daniel teve a sua liberdade tirada. Daniel está exilado. Mas esse povo exilado tem uma promessa. E a palavra de Deus diz que o coração de Daniel, ele se humilha na presença de Deus. Ou seja, Daniel, ele não tem um espírito elevado. Ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, ele é humilde. Então, houve uma resistência nos ares. A palavra de Deus diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Lá em Efésios 6:12, você vai entender o que o Senhor ele quer trazer ainda mais para a gente, pela oração que o Espírito Santo ministrou agora, no início, no meu coração. O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele tem nos protegido. Eu estava tentando lembrar, e o Espírito Santo agora falou, que quem realmente tem uma identidade forjada em Deus, fortalecida no caráter de Deus, na presença de Deus, em quem Deus é, essa pessoa se humilha. Porque essa pessoa não tem aquele sentimento de inferioridade, mas confia no seu Deus e se submete ao processo. Mesmo que esse processo humilhe, mesmo que esse processo traga sofrimento. Por quê? Porque no interior dessa pessoa, essa pessoa pensa: Deus só quer o meu bem, Ele é o meu Pai, eu confio nele. É essas palavras que exala de um coração verdadeiramente que adora a Deus, em espírito e em verdade. É essas palavras que saem verdadeiramente de um coração como Jó, que reconhece: eu saí nu do ventre, Deus me deu, Deus tirou. Então, eu não sei a área que Deus permitiu que fosse tocado na sua vida, que afere dor e sofrimento. Eu não sei debaixo de que processo de humilhação ou de que processo você está. Mas saiba, pense, Deus só quer o nosso bem. E todo processo que muitas vezes, às vezes, traz uma vergonha, traz algum tipo de nudez, assim, de exposição. E isso pode trazer para você sofrimento, tanto na área das suas emoções, porque te aflige, tanto na área da tua mente, e o teu corpo pode sentir. Por isso que é importante termos discernimento. Não tem como você estar com obras da maldade, como o povo está, como lemos na palavra, exilado, e a Babilônia não os trata bem, e eles estarem felizes. Eles perderam a liberdade. Eles não podem ir mais ao templo. O templo foi destruído. Infelizmente, autoridades colocaram mais a sua confiança na estrutura do templo, na estrutura física, em toda a estrutura que era Jerusalém, mas a presença de Deus negligenciada. Porque quem protege Judá, quem protege Jerusalém, quem protege Israel é Deus. É Ele que nos protege contra o maligno. Você pode ter uma bela estrutura mental, uma bela estrutura física, uma bela estrutura emocional, uma bela estrutura ambiental, uma bela estrutura social, uma bela estrutura financeira, uma bela estrutura de contatos, mas o que a palavra diz é que quando vem o dia mau,
até teus contatos, até as armas e os soldados que você tinha, eles ficam fracos, eles ficam com medo, eles ficam tremosos. Porque a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus não é sobre a Babilônia, não é sobre eu e você, mas é sobre Deus conosco. É sobre o poder de Deus conosco. É sobre a soberania de Deus. É sobre quem Ele é. E por isso devemos confiar. Deus me falava sobre Jeremias 51, ele disse, aprofunde-se na palavra. A Jeremias 51 fala de, visivelmente, no olho humano, o povo de Deus parecia vulnerável. Estava debaixo de vergonha, a sua cidade tinha sido conquistada, o seu templo tinha sido atingido, Babilônia conquistou, dominou, pegou riquezas. Então, Babilônia tem um alto status. Mas você vê que sem a proteção de Deus, e que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Você veja que Jó, ele tinha proteção, ele tinha tudo sob controle, mas por uma permissão de Deus, do poder do diabo, nas coisas de Jó, menos na vida de Jó. Então foram tocadas. E aquilo que estava estruturalmente bem desmoronou. Assim também aconteceu com Jerusalém, aconteceu com Judá e se manifestou na Babilônia. O povo de Deus tinha uma palavra de restauração, a Babilônia não. Então, não deixe de confiar em Deus. Porque esse processo, você que está em Deus, se subordinou à palavra de Deus, se subordinou à vontade de Deus, tenha esperança que também como aconteceu, a palavra que nos esmaga e que nos dá um novo coração e um novo espírito, também se cumprirá a palavra de restauração que Deus falou. De Ele nos tirar desse lugar, dessa exílio me lembra muito uma ilha. Você está ali no meio do mar, em uma ilha, e precisa voltar para a superfície. É Deus que nos tirará desse exílio. E essa palavra é para mim, para você. Essa palavra de que chegará até mim e até você. Na nossa porta vai bater Pedro e vai bater o anjo, como aquilo que eu e você temos orado em oração, porque nossas orações têm sido ouvidas pelo próprio Deus, e Ele é, como Ele disse, o Todo-Poderoso, que nos ama, disse Jesus. O Pai ama vocês, o Pai ama vocês. Vocês vão pedir algo, vocês que são pais humanos, vocês, falando na minha linguagem para você entender, Deus vai nos dar uma cobra? Não, Deus vai dar o melhor, porque o melhor glorifica. É para a glória dele. É visível que foi ele que fez. Então, não há impossível para Deus. Há solução para o seu problema. Você não está impedido ou impedida porque não tem um recurso financeiro, não. Não é. Porque tuas riquezas estão no céu. O teu Pai é Deus. Nada pode impedir a vontade de Deus e o querer de Deus. E se a minha vida está nas mãos dele, ele é que está impedindo. Porque chega o tempo que eu estou pronta para receber, o tempo que ele mesmo determinou, que seríamos restaurados ao nosso estado original, que seríamos autorizados a levantar, a reconstruir a partir das ruínas. É possível com a proteção de Deus. Então, Efésios 6:12 fala: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E quem é esses que no dia mau permanecem inabaláveis? Que vem o vento, vem a tempestade, vem o dia difícil, vem a turbulência, vem o dia que a gente não espera, que a gente não quer. É normal você não querer. Jesus mostra isso na sua humanidade. Aceitar o sofrimento não é fácil, mas porque amamos a Deus, confiamos nele, no seu processo, então nós nos subordinamos a Deus. E aí a palavra de Deus está dizendo: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, Deus está contra esses dominadores. Irá destruí-los, nos diz o Senhor. Essa palavra que ele ministrou desde domingo sobre a Babilônia. Quem foi que trouxe o sofrimento para a vida de Jó com a autorização de Deus? O diabo. E quem mudou a sorte de Jó? Deus. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus muda o meu cativeiro e o teu cativeiro. A situação que é impossível para eu mudar e para você mudar. Deus restaurou a saúde emocional das emoções de Jó, porque ele estava com muito choro, ele não tinha mais tranquilidade, ele não tinha sossego, ele não tinha paz, ele estava com muitos conflitos internos, então ele estava sofrendo psicologicamente, sofrendo na sua mente. Ele tinha uma esposa que não o ajudava, com palavras que o consolava, não. A esposa de Jó não tinha palavras doces, eram amargas, eram contrárias a Deus, ou seja, era o próprio Satanás falando na boca da esposa de Jó. Eu cheguei ontem, uma pessoa, eu não uso biquíni, né? Eu usava maiô e hoje tem outro tipo de roupa para banho. E uma pessoa disse pra mim que ia fazer um biquíni. Aí eu disse, não, eu não gosto de biquíni, né? Falei pra pessoa, e a pessoa sabe. Eu falei pra biquíni, aí a pessoa falou assim, não, eu vou fazer um biquíni pra você ficar mostrando esse seu corpo bonito, não sei o quê. Eu falei, né, quase que eu falava igual a Jesus, eu disse, esse conselho aí não é de Deus não, tá repreendido no nome de Jesus. Por quê? Porque quem é que vai me querer nua mostrando meu corpo? Deus? Não é, né, irmão? Na hora eu me lembrei de Jesus e repreendi. Sai pra trás de mim, Satanás. Eu quero o plano de Deus. A mulher, o corpo da mulher é do marido e do marido da mulher. Então, meu marido precisa ver meu corpo. E hoje eu tenho esse entendimento. Encarregar a presença de Deus de verdade, com respeito e reverência em tudo. No meu falar, no meu andar, no meu vestir, no meu respirar. Ou seja, carregar a presença de Deus com reverência. Não carregar de qualquer maneira. O próprio Deus ensinou a minha mente e Ele também vai ensinar a sua. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. A minha oração é para você sair desse imaginário mental que muitas pessoas têm trazido. Faça alguma coisa para você. Aí as pessoas postam algo na rede social, um dia só pra mim, e aparenta na rede social que tá tudo beleza, mas não tá. Tá um vazio enorme, tá um buraco enorme. E só em postar essas coisas já mostram que tá um vazio enorme. Você tem que expor o seu corpo, expor que está feliz. Você já é feliz, você não precisa mostrar pra ninguém. Mas quando a gente aceita isso na mente,
É quando a gente mesmo, as mudanças na minha vida que Jesus fez, não foi eu fingindo que não precisava de mudança. Não foi eu não reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que precisava de mudança. Não. Foi eu dizendo para ele a verdade. Eu posso estar mentindo agora para minha mente, mas eu preciso dizer para Jesus a verdade. Eu preciso dizer para Jesus que eu estou vazia, que eu estou vazio. Eu preciso dizer para Jesus que eu estou com minha alma cansada de ir no mesmo poço, buscar a mesma água e nunca ficar saciada ou saciado, porque Jesus, ele quer a verdade. Podemos enganar pessoas com fotos, com status, com conquista, mas a alma está vazia. Hoje eu tenho uma rede social privada, né? Com bem pouquinhas pessoas. Mas antigamente eu tinha rede social, eu postava tudo. Eu tava sempre querendo mostrar que eu tinha, que eu era, que eu tava. Tinha realmente momentos bons. Mas quando a gente de verdade, então isso é testemunho. Quando a gente de verdade é completo e é completa, não há essa necessidade exagerada de você postar, de você mostrar, de você dizer quem é. Na minhas redes só tem a minha família e olhe lá. Primeiro eu vivo, depois eu posto. Entende? Não há essa necessidade de ter que mostrar, eu tô bem, eu conquistei. Por exemplo, os meus presentes 2025, eu postei agora, em janeiro de 2026. Veja, depois que eu já curti os presentes, já tá comigo, já se passou vários meses. Então, isso é uma prática minha, Lília. Que você pode não trazer esse hábito para sua vida, mas é uma verdade que você diz. Eu quero postar porque eu quero like. Eu quero postar porque eu tô vazia, eu tô vazio. Eu quero atenção, eu quero ser olhada, eu quero ser olhado, eu quero de alguma maneira preencher essa alma com alguma coisa. Todo o seu comportamento tem uma verdade. E essa verdade é você e Jesus. Essa verdade é você e Jesus. E enquanto não confessamos e enquanto não aceitamos, continuamos cansados e exaustos. Então, o meu relacionamento com Deus evoluiu muito. Falando verdades que eu tinha pela reverência, pelo respeito. Mas que ele já sabia, não tem um pensamento na minha mente que ele não saiba. Então, eu comecei a dizer a verdade, eu comecei a falar a verdade, a ter um relacionamento de verdade. E o Senhor te convida a ter esse relacionamento. É possível ter uma vida com Deus plena. Não quer dizer que não vai ter sofrimento. Mas com Deus, há esperança de sair do sofrimento, de passar pelo sofrimento e de não morrer no sofrimento. Eu não quero te enganar. Sabe, nós vemos que lá, como nós lemos domingo, Jeremias 51, sobre os deuses feitos com as mãos. Em situações de tempestades e de ventos que nós vemos, e aqui não é o radical e o menos radical, equilíbrio e propósito em tudo que Deus te dá. Deus não te deu um diploma de medicina por nada. Aí hoje só quem tem acesso a você é quem tem dinheiro. Só quem tem acesso a você é quem tem dinheiro. Deus te deu um diploma de advogado. Aí você mente, Deus te colocou como juiz, aí você é injusto. Isso é em todas as áreas de profissões. É nessa hora que a nossa dependência, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, ela só tinha Jesus na mente. A mulher que queria que os demônios saíssem, para você entender a palavra, da filha dela, ela só tinha Jesus na mente. Jairo, ele não tinha outra opção. Ele não foi falar lá com os grandão da sinagoga, não, na mente dele, só Jesus pode curar a minha filha. Por quê? Eu tô falando isso na minha vida também. Você pode estar agora, você confia em Jesus, você fala com Jesus, mas ainda no íntimo,
Você ainda confia naquele amigo que pode te socorrer. Você ainda confia naquele juiz. Você ainda confia no seu diploma. Você ainda confia na sua rede de network. Você ainda confia em estátuas feitas por mãos humanas. E a glória, ela é de Deus. Eu oro para que você não fique mais iludido nem iludida. Porque isso é paralisação. Você já imaginou se aquela mulher do fluxo de sangue não fosse até Jesus? Ela iria morrer com fluxo de sangue. Jesus quer curar você. Jesus quer libertar você. Mas você precisa se esforçar e reconhecer que só Ele, eu vou repetir, que só Ele pode te ajudar. Você não pode ter na sua mente que Jesus pode te ajudar, mas Gileade também pode te curar. Tem o bálsamo que te cura. Não. Só Jesus. Primeiro é os pés dele. Primeiro é colocar seu coração humildemente, buscando a ele, como Daniel. Ele se humilhou com o coração humilde, não foi altivo. Jesus me atende. Diante de Deus, você é um ser humano. Você não é a sua conquista, você não é os seus status. Você é um ser humano. E quando a Babilônia invade, ou quando outras nações, outros países são usados para derrubar a Babilônia, o que é que a Babilônia descobre? Seus reis, seus príncipes, suas autoridades, e seu exército, e seu maquinário, que eles são apenas humanos. Colocou o título, colocou toda a sua estrutura mental naquilo que conquistou e naquilo que tem. E esqueceu o quão vulnerável é, porque é um ser humano. Então confia no exército. Então ninguém pode. Confio no muro da cidade. Confio na estrutura do templo, na estrutura do corpo, na estrutura mental, na estrutura cognitiva. E esquece que o mais importante do que a estrutura é quem está no barco com você, Pedro. É porque Jesus está no barco, é porque estamos debaixo de uma palavra de que vamos chegar no céu e não queremos ouvir de Jesus: malditos, eu estava com fome e não me desse de comer, eu estava com sede e não me desse de beber, eu estava preso e não fosse me visitar. Não, nós não iremos ouvir essa palavra no nome de Jesus, porque com ele temos uma nova vida, guiados pelo Espírito Santo. Que haja livramento de Deus na tua mente, porque se há algum caminho errado, que o próprio Deus use uma mula para te parar e te posicionar e te alinhar e te direcionar. Que Deus use uma Abigail para se colocar na tua frente e não deixar você realizar vingança com as suas mãos, assim nos diz o Senhor. Você é um escolhido, eu sou uma escolhida. A vingança é de Deus. Deus mesmo trouxe a vingança para a Babilônia. A palavra de Deus nos mostra de impérios reais. Isso não é história de Cinderela, isso é verdade. Impérios que caíram, ficaram desolados, deserto, foram reduzidos a nada. Porque são nada. São pó e ao pó voltarão. Jó, ele tem consciência. Tudo que eu tenho vem de Deus. Eu nasci nu. Eu sou humano. Eu sou essa carne aqui, ó. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu não sou os meus bens. Eu não sou a honra. Eu não sou o olhar dos anciões. O que eu sou é um ser humano. Deus me deu, Deus tirou. Jó tinha isso na consciência. E embora sofreu com tudo aquilo que Deus permitiu ser tocado. Então eu quero ouvir. Você quer ouvir de Jesus isso? Benditos do meu Pai. Para aquilo que está preparado antes da fundação do mundo? Lilian, eu quero. Então humilhe-se como Daniel.
Você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa das suas palavras que eu vim. E aí Deus, ele vai se encontrar com você. Se você tiver esse coração humilde, que se dispõe a ouvi-lo, a atendê-lo e a ser guiado por ele. E mesmo numa situação difícil, tem propósito. Porque o coração que eu desfruto hoje foi o próprio Deus que me deu. Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 24, fala: eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Eles não iam ficar naquela terra da Babilônia. Eles voltariam para a sua própria terra. Eles sairiam do exílio. Seriam libertos da opressão, da maldade. Porque Jeremias 51 fala: dominadores é a Babilônia, que conquistou, que dominou o povo de Deus, que destruiu. E o povo de Deus, gente, humanamente, na visão humana, seriam os mais fracos, porque estão dominados, porque estão cativos. Mas eles são o povo que Deus ama. E aqueles que estavam no exílio aceitaram a palavra de Deus, se subordinaram a ela e estavam esperando o cumprimento do retorno. Então a palavra de Deus diz: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Aspergirei água, os purificarei de todas, não vai ficar nenhuma impureza, todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Você vai voltar com o coração totalmente para Deus. Não existe outro Deus. Não existe nenhuma outra imagem mental. Não é seu marido, não é seus amigos, não é seus status, não é diploma. Não é que você não pode ter essas coisas, mas serem ídolos, construídos com mãos. O que uma mão constrói? Obra. E hoje nós, por conhecermos mais um pouquinho do corpo humano, sabemos que podemos construir na nossa mente, no nosso imaginário, coisas que não são e dizemos que é. Coisas que não são e dizemos com é. E estarmos aqui, preso mentalmente e adorando um falso Deus. Então a palavra de Deus diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração flexível. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Novo coração, novo espírito, o Espírito de Deus dentro. Mas qual foi o processo? Purificação, limpeza. Aspergiu água, tirou a impureza, os ídolos. Deus está fazendo todo esse processo. Para quê? Para que guarde as palavras dele. Porque Jesus disse: aqueles que me amam guardam as minhas palavras e obedecem. Então, todo esse processo é para quê? Para o povo voltar todo o seu coração para Deus. Guardar, observar os seus mandamentos. Obedecer. A palavra de Deus que lemos no domingo também falava, acho que foi domingo, eu não lembro, que a mulher, que o marido que não obedece a palavra seja ganho sem palavras. E fala da beleza interior da mulher, né? Nesse espírito humilde e manso. Então, nesse coração, não um coração vastio, um coração de pedra, um coração de carne, um coração flexível,
um coração ensinável como Esther. Entende? Entende que Deus dá, Deus que me deu. Tudo que hoje eu tenho é por causa de Deus. A glória é dele. Ele que tem me aconselhado com o seu espírito, tem me direcionado. Muitas vezes eu quis colocar a religião e aí não deu certo. Por quê? Sim, quem está lá em Jeremias 51 está esperando em Deus. E Deus agiu em favor do seu povo. Porque como iniciamos, ele está contra os dominadores. Lá em Jeremias 51 fala: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento, como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta. No dia da calamidade, virão contra ela de todos os lados. Contra quem? Contra a Babilônia. A Babilônia que estava dominando, que estava oprimindo, que estava cometendo maldade. Virão contra ela de todos os lados. Ela seria cercada. A Babilônia foi usada, né, para levar para as nações, né, o cálice da ira do Senhor. E agora ela estava colhendo, né, porque ela praticou muita maldade. Agora ela também seria cercada por todos os lados. Ela nos cercou, né, o povo de Deus, que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os seus jovens. Destruam por completo todo o seu exército, que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada nas ruas das suas cidades. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Lembra de Efésios que a gente acabou de ler, né? Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela. Babilônia, mal. Porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então, muitas nações beberam da maldade da Babilônia. E agora era o dia da vingança do Senhor. Repentinamente, a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam bálsamo para sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Queríamos curar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na e que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Será que ela cometeu maldade? Chega até o céu o juízo. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia, o império das trevas.
os dominadores, os principados, as potestades, com as suas obras da maldade sobre o seu povo. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Lembra que a Babilônia levou utensílios do templo, que com a permissão de Deus, que está lá em Daniel, não é isso? Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito. O Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. Assim nos diz o Senhor. Então veja, tem riquezas, tem status, tem estaturas, é próspera a Babilônia, mas chegou o fim da Babilônia. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito de vitória sobre você, sobre a Babilônia. Dominarão a Babilônia, conquistarão a Babilônia, destruirão a Babilônia. Então, a palavra de Deus fala sobre o nosso Deus, um hino de louvor a Deus. É o verso 15. Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo e com a sua inteligência, estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Você ouviu? Quando ele faz soar a sua voz, logo, quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Eu estou lendo na versão NAA. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Cadê a imagem que o rei Nabucodonosor construiu? Com ouro, com estatura. Isso é que o homem faz. Quando ele perdeu a sua sanidade mental e acredita ser mais do que ele é. Ele é ser humano. Ele não é o Todo-Poderoso. Mas Nabucodonosor começou a se achar o Todo-Poderoso. Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Confiou nos seus carros, nos seus cavaleiros. E você vai ouvir aqui. Vamos ler junto, porque isso é sobre o nosso Deus. É por isso que eu fico, é por isso que eu espero. Porque os dominadores das trevas, potestades, principados, no nome de Jesus, serão destruídos. Por quê?
Porque eu nem li a palavra aqui com você, que o Espírito Santo me deu e me lembrou agora. Você vai saber por quê. Porque toda essa guerra, porque toda essa afronta, porque tá havendo guerra no céu por causa do povo de Deus. Filipenses 2, 9 e 10. Porque quem vai prevalecer não é Amã e as suas obras, mas quem vai vencer é o povo de Deus. Filipenses 2, do 9 ao 10. Aleluia! Por isso também, Deus... Vamos ler do 8, porque é muito importante. Porque Jesus é o Filho de Deus e ele se humilhou. E ele se humilhou. Aceita o processo, irmão. Não vai se arrepender. Mesmo que doa, fale da dor para Deus, fale que tá sofrendo, fale que gostaria que não tivesse acontecendo, mas que confia nele, que vai esperar nele, que sabe que é pro teu bem, que não tá entendendo agora, mas vai entender se Deus quiser. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome de Jesus essa vitória que vai soltar Pedro dentro da prisão. É no nome de Jesus que vai vencer essa guerra, e o que você tem orado vai bater na nossa porta. Assim nos diz o Senhor antes de eu entrar aqui. Vai bater na nossa porta. Deus vai enviar. É a palavra que ele me deu e pediu que eu liberasse sobre a minha vida e sobre a tua, na autoridade do nome de Jesus. Mesmo que você não crê, vai chegar e você vai ser surpreendido e surpreendida no nome de Jesus, na própria incredulidade, Tomé. Na própria incredulidade, Zacarias. Porque a tua mulher vai gerar um filho abençoado. Eu falo fisicamente, falo de filhos mesmo, para a glória de Deus, para ser um mensageiro de Deus, em tempos tão difíceis, mas vai ser cheio da graça e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Porque Deus ouviu a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens. Deus não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Babilônia, você era o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de você, despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você, despedacei homens e mulheres. Despedacei velhos e jovens. Despedacei rapazes e moças. Por meio de você, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. Aí aqui fala do castigo da Babilônia e depois a sua queda. Diante dos olhos de vocês, diante dos olhos de vocês, diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Pagarei diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião,
diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, nunca mais será reconstruída, diz o Senhor. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Falando da Babilônia, o castigo da Babilônia. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações. Preparem as nações para lutarem contra ela. Convoquem contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem contra ela um comandante. Façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparem as nações para lutarem contra ela. Os reis dos medos, os seus governadores, todas as suas autoridades e toda a terra do seu domínio. Vamos nos preparar como Daniel. Colocar o nosso coração em humilhação ao nosso Deus, dispor o nosso coração como igreja em oração ao nosso Deus, dispor o nosso coração como Esther, como Mordecai, em oração ao nosso Deus, por uma, aleluia, glória a Deus, por uma intervenção. Os valentes da Babilônia, a terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia pararam de lutar, os valentes da Babilônia pararam de lutar, os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-se-lhes a força, tornaram-se como mulheres. As suas casas estão em chamas. Os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro de outro arauto. Um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens dos rios estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerras amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho nos engoliu. Encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Se serviu e descartou. Que a morada de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia
e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Leõezinhos. Estando eles enganados, preparai um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados, para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem. Morreu, diz o Senhor. Estando eles esganados, preparei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados, para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. A queda da Babilônia. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. Suas cidades se tornaram em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia e farei com que lance de sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele. Também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo do rumor que se há de ouvir na terra. Não desfaleça. Foi meu filho, desculpa, igreja. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo do rumor que há de ouvir na terra. Pois virá no ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Pois virá no ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus feridos cairão no meio dela. Os céus, a terra e tudo que neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. É uma mensagem para os judeus na Babilônia, para o povo de Deus, para nós. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. De longe lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, porque ouvimos falar da afronta. O nosso rosto se cobre de vergonha, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus, e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. A destruição da Babilônia para nós encerrarmos. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz, porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor é Deus que retribui, e ele certamente lhe retribuirá. O Senhor é Deus que retribui, e ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades, os seus valentes, dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim, os povos trabalharão em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. E aí a gente encerra, com a mensagem de Jeremias, que é enviar a Babilônia. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa, nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, a Babilônia, ela não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Foi as palavras finais, aqui de Isaías 51, as palavras finais de Jeremias. E então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.